Olá, sejam bem-vindos novamente. Só recapitulando, na última aula foi trabalhado algumas questões que os no-breaks eles veem interesse, eles vêm tentando resolver alguns dos problemas no fornecimento de energia ou na qualidade de energia de um sistema em geral, não é só no sistema brasileiro, ok? Um deles foi apresentado a importância, por exemplo, na falta de energia, no caso de apagão, blackout, no caso de uma linha ter caído, para manter a continuidade do fornecimento. Foi trabalhado também algumas questões como subtensão, sobretensão, como elas acontecem, como você pode estar resolvendo ela, a questão de frequência também, a distorção harmônica, a importância que pode estar causando alguns problemas em alguns componentes, por exemplo, motores entre componentes eletrônicos, ruído de linha, surtos de tensão. E aí foi apresentado que alguns dispositivos, ditos como os no-break ou estabilizadores, alguns podem estar resolvendo, outros não tanto, outros nenhum nem outro. Então, foi apresentado no próximo slide, mostra isso, que de uma forma geral, os no-breaks eles são divididos uma classe bem inicial, que é estabilizador, não é nem um no-break, é um estabilizador, que ele vem de encontro só a subtensão e a sobretensão, tentando resolver. Posteriormente foi apresentado o no-break standby, que nós mostramos que o standby ele só resolve o problema de blackout, subtensão e sobretensão ele não atua em harmônicos, ruídos, surtos, ele não atende. Por fim, foi apresentado os dois no-breaks que a VEG trabalha, que é o no-break interativo e o no-break online, onde o no-break interativo ele está cuidando da subtensão e sobretensão, além do blackout de energia, falta de energia. E por fim, o mais completo de todos, o no-break online, onde o no-break online resolve todos os problemas de subtensão, sobretensão, harmônico, ruído, surtos de tensão. É o equipamento mais completo em relação ao fornecimento de energia, de qualidade de energia, certo? E esses são alguns dos dispositivos. Foi apresentado também que essa nomenclatura de standby, interativo, online, não sai da invenção de uma empresa. Na verdade, ela sai de uma norma brasileira, numa NBR, que é desde 2003, que norteia, onde parametriza o que cada um desses elementos devem ou não ter. E agora, tratando nessa aula, os dois modelos que a VEG trabalha, deixando bem claro, tá? Que vai ser abordado ao decorrer desse material, dessa playlist, o no-break interativo e o no-break online, onde o no-break interativo, mais uma vez, trabalha com blackout e subtensão e sobretensão, ok? E o online protege contra tudo. Será abordado esses dois elementos. E agora sim, dando início às aulas, à atividade, qual a diferença entre um deles em relação à saída de onda? É isso que vai ser trabalhado. Essa saída de onda ela é apresentada como o segundo no-break e esse aqui, uma senoide perfeita com um no-break online. Vamos então. Essa primeira topologia que foi apresentada do no-break interativo, o que ocorre? Eu mostrei para vocês essa figura e disse que a sua carga, que está conectada nesse ponto, ela é alimentada pela rede e existe um estabilizador. Esse estabilizador protege contra sobretensão e subtensão, mais uma vez. Também afirmei que essa chave é uma chave de contato mecânico, ok? É uma chave que abre e fecha de contato mecânico. Existe sim um tempo de comutação para esse elemento. E disse que no caso de uma falta de fornecimento de energia, um blackout, ele vai estar acionando o processo da bateria dele, que vai estar fornecendo corrente contínua saindo alternada e alimenta a sua carga. Então, esse dispositivo ele protege contra subtensão, sobretensão e blackout. Dentro dessa família, que é o no-break interativo, existem três: o segmento online, o segmento personal e o segmento office, que será posteriormente levado em consideração cada um deles, falando das suas características. Eu consigo trocar a bateria dele? Qual a carga que até se consegue alimentar? Qual o fator de potência dele? Como é que funciona? Qual a diferença da comunicação? Eu consigo fazer paralelismo entre eles? Eles conseguem sincronizar? Não. Essas questões serão abordadas. Agora falando em relação à saída de onda. Como é que acontece? Todos esses três elementos eles funcionam da seguinte forma, outra topologia, mas ela faz a mesma coisa. Você tem a rede e você tem a sua saída. A sua saída ela vai estar ligada diretamente na rede,
que ocorre é que tem esse estabilizador. Esse estabilizador também ele tem um filtro de linha. Esse filtro de linha ele possui um fusível, né, e vários segmentos, conforme você pode verificar. No caso de uma sobrecarga do equipamento, o filtro de linha, através do fusível, vai estar atuando. E essa chave vai estar fechada aqui em cima. No caso de não ocorrer o fornecimento, uma falta de energia, essa chave comuta aqui para baixo. E então começa novamente o processo da bateria sendo retificada, passa pelo inversor e fornece energia para a carga. É interessante observar que a forma de onda na saída dela, isso é muito importante, a forma de onda na saída dela, ela não sai uma senoide pura. Não ocorre de sair uma senoide pura, ok? Ela sai, como eles chamam, de uma senoide quadrada ou senoide por aproximação. Uma onda por aproximação. Isso faz alguma diferença? Sobre a perspectiva residencial, não, isso não faz diferença, porque ela vai alimentar boa parte das cargas. Por exemplo, computador fornece? Sim, sem nenhum problema. Fornece para uma televisão 60 por 62 polegadas? Sim. Fornece para a internet, modem? Sim, sem nenhum problema. A grande questão é quando você tenta colocar esses elementos para alimentar um CLP. No caso de um CLP, boa parte deles, ou alguns deles, não reconhece esse modelo de onda. Você precisa existe a necessidade de estar colocando em uma senoide pura. Então, sob essa característica, ele não é interessante para você colocar no quesito industrial. Percebe? Se você fornece ele para um CLP e falta energia, ele nem aceita, ele vai apagar, não vai reconhecer. E aí você precisa verificar se o seu CLP vai estar aceitando uma senoide por aproximação, uma onda quadrada. E outra é uma fonte PFC. A fonte PFC também ela não reconhece, ela não aceita onda por aproximação quadrada, certo? Então, observe muito quanto a essa questão. Isso é muito importante, mas para um quesito mais residencial, ok? Por exemplo, computadores, às vezes em supermercados você tem aquelas máquinas de nota fiscal, ela atende perfeitamente. Certinho? Perfeitamente. Mas com um quesito mais industrial, CLPs tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Eu aproveito a ocasião para estar comentando de um problema que eu tomei conhecimento em que esses modelos de CLPs, esses modelos de no-break, eles estavam fornecendo para uma carga onde ela estava no fim de linha, no fim da rede de fornecimento. E antes haviam alguns motores e que sempre estava dando uma queda de tensão considerável lá. E o que acontecia? Ficava fazendo chaveamento da fonte, porque o estabilizador nem conseguia estar segurando por causa da qualidade de energia. E aí o no-break vinha apresentar problema. Então você percebe que a especificação de no-break é extremamente importante. Ele estava querendo resolver um problema não de blackout, ele queria resolver um problema de estabilidade. E para resolver um problema de estabilidade, era tão severo o problema de estabilidade que entrava motores. Tudo bem que a norma diz que acima de 7,5 você precisa ter métodos de partida. Mas sabemos que na prática nem sempre isso acontece, não na indústria, mas em lava-jatos pequenos, como compressores, bomba, local onde faz manutenção. E eles nem sempre atendem essa questão. E aí começou a apresentar esse problema. E não estava resolvendo o no-break no sistema de internet. Colocava o sistema de internet e estava dando esse problema, por causa do chaveamento. Então, atenha-se que esta parte é muito importante, que é uma chave mecânica, ok? Recapitulando pela terceira ou quarta vez, é uma chave mecânica. Tenha-se a isso. E agora sim, nós estamos indo para o que há de melhor de qualidade em relação a quesito de energia, que é o chamado no-break online, ou no-break dupla conversão. Foi apresentado também na aula anterior o processo de funcionamento, onde a energia vem, o fornecimento, ele é retificado, joga para alternado, retifica de novo e alimenta a carga. Então, ele resolveria de forma plena problemas de subtensão, sobretensão, problemas de harmônico, de ruído, surtos, problema de blackout. No caso de uma sub ou sobretensão, essa chave ela já não é mais uma chave mecânica, é uma chave de contato sólido, ok? Ele fecha esse contato de forma eletrônica, não é um contator que fecha isso, e então você fornece a energia para a carga. Uma outra forma, e ele fica 100% do tempo com o inversor, ok? 100% do tempo com o inversor. É muito importante estar verificando que essa outra topologia é a mesma, só é uma representação diferente desses dois elementos, o corporativo e o enterprise.
Corporativo e Enterprise, eles são da linha de dupla conversão. E o Tor também. O Tor vai do próximo slide que eu falo melhor nele. Então, dessa linha nós temos o Corporativo, Corporate e o Enterprise. Eles fornecem uma onda 100% senoidal. Não é por aproximação, é 100% senoidal. Então, havendo a necessidade, igual eu falei, de alimentar um CLP, é sim, e esses 3 elementos são os mais importantes que você pode estar colocando. Uma carga onde possui uma fonte PFC, que não reconhece ondas quadradas, igual eu comentei, é esse elemento. Falando ainda mais sobre esses dois, Corporativo e Enterprise, ele vem, retifica, ok, mas ele tem uma jogadinha. Olha que curioso, no caso de você estar alimentando essa carga 100%, isso aqui é uma chave aberta, tá? Eu só não representei, mas aqui é uma chave aberta. No caso de estar 100% do tempo, ele sempre alimenta desta forma. Se houver uma sobrecarga, ele fecha esse contato e então começa a fornecer através da rede. Olha que curioso, porque pode ocorrer de ele não conseguir suprir, porque como ele fornece 100% do tempo, você tem por exemplo, de 1.200 VA. Sua carga é de 1.000 VA. E aí, por um dado problema, você resolve colocar uma outra. Então, ele vai fechar uma chave e vai estar jampeando para cá para não acontecer de queimar ou dar problema nele. No caso de você fechar por um curto período de tempo. E outra parte muito interessante é que eles trabalham em sincronismo. Tanto essa saída quanto a rede. Eles trabalham sincronizados. Então, é contato de tempo zero. É exatamente tempo zero. O chaveamento que ocorre é na mesma frequência sempre vai ser, né? 60 Hz, mas eu me refiro ao mesmo comprimento de onda, o fechamento no intervalo, tudo igual, ok? E aí ele fecha sem nenhum contratempo. Ele é muito importante por causa disso. Havendo uma sobrecarga dele momentânea ali, ele fecha o contato e fecha. E 100% do tempo ele é alimentado aqui. Mas agora nós temos um outro probleminha, né? Se a carga é alimentada 100% do tempo desta forma, através do conversor que joga de alternado para contínuo, contínuo para alternada, existe a necessidade de você dimensionar melhor esse componente, porque vai funcionar 24 horas por dia e o tanto que houver a necessidade. Pensando nisso, surge um outro elemento, o outro no-break, que também é da família online, de dupla conversão, com todas aquelas coisas, mas ele tem um diferencial. Além de poder você sacar as baterias dele, trocar as baterias desse equipamento, você pode estar trocando o módulo de operação dele, né? A parte de potência dele, está retirando o módulo e está trocando, mas isso a gente fala nos slides mais à frente. Ele sai também com uma senoide 100% pura, ok? 100% pura. O diferencial mesmo é justamente nessa sacadinha que a VEG teve. Como é que funciona? Esse no-break, ele é um no-break online, igual eu estou informando. Mas o que ele tem de diferente é que ele tem um transformador de duplo secundário. A sua carga, ela fica sendo alimentada pela rede. E existe a bateria. Em 100% do tempo, ele está sincronizado. Em qualquer um dos momentos onde ocorrer de algum problema de sobretensão, subtensão, harmônico, ruído, surto, qualquer um desses problemas que já foi pontuado, blackout, automaticamente a chave ela fecha. E é uma chave sólida. Não é contator, não é a chave de contatos mecânicos, é uma chave sólida. Então, a todo tempo ela está monitorando e fecha o contato. E você passa a ser alimentado pela própria carga da bateria. Tá, mas qual a diferença? A diferença é que você não precisa colocar um elemento tão caro aqui. Você consegue estar dimensionando, ou melhor, estar projetando esse equipamento de uma forma um pouco mais, reduzindo o custo, por assim dizer. Porque ele entra em alguns momentos. Parte do pressuposto que a sua energia tem de boa qualidade e ele entra. Mas se houver a necessidade, ele também trabalha sem nenhum problema. Mas essa é a grande sacada desse dispositivo. O TorWorld ele possibilita ser mais barato que o outro em relação ao transformador de duplo secundário. Ele já está energizado. Então não ocorre o tempo de energização. Ele só fica esperando. A chave fecha, o contato sólido fecha e posteriormente ele alimenta a carga. Então, esse elemento ele é dimensionado de uma forma um pouco diferente, uma vez que ele consegue fechar exatamente aqui e resolve problemas de subtensão, sobretensão, havendo a necessidade. Ficou claro essa questão dessa diferença? Lembre-se que se houver alguma dúvida, nós podemos estar respondendo isso depois naquelas perguntas que ficam sempre lá embaixo da playlist lá, que vocês podem estar selecionando.
Ok? Mais uma vez, esses componentes eles são ensinados em eletrônica de potência, só correlacionando as disciplinas, ok? Principalmente em eletrônica de potência e na parte de qualidade de energia. A disciplina de qualidade de energia nós não vemos tanto na graduação, só elementos mais pontuais. Não existe disciplina qualidade de energia aqui, mas alguns pontos são muito bem abordados no nono período, no sétimo, no oitavo ali, por alguns professores, ok? Podem ficar despreocupados. Agora vamos fazer uma simulação de como dimensionar um no-break. Como é que se dimensiona ele? Vamos partir da seguinte questão. Você tem 2 computadores, né? Cada um de 600 VA. E você tem 3 impressoras de nota fiscal, cada uma de 60 VA. Então, o que você vai fazer, primeiramente, é somar a potência aparente de cada uma delas. Então, 600 vezes 2, mais as 3 impressoras, cada uma é 60, você vai estar totalizando 1.380 VA. Esse número você deve guardar, ok? 1.380 VA. Entretanto, o que ocorre é que ainda o seu computador e a sua impressora ela é uma rede monofásica em 220, fase neutro, e você dispõe também do seu fator de potência desses equipamentos, que para efeito de cálculo vai ser considerado fator de potência 0,6. Agora precisamos determinar qual a potência ativa desses elementos. A potência ativa é simples, né? Na disciplina de análise de circuitos, lá do 4º período, é mostrado que a potência aparente vezes o fator de potência resulta na potência ativa. Correto. Então, precisamos desses 2 valores, tanto a potência ativa quanto a potência aparente. Então, como que eu consigo estar optando agora por um no-break? Vamos lá. Vai ser escolhido o no-break toroide. Por qual motivo? Vamos lá. Sendo a questão da potência aparente dele, ou seja, em VA, está 2 kVA. O que eu preciso é quase 1.400. E ele tem 2. Então, ele consegue estar trabalhando sem nenhum problema. Além disso, sua potência ativa. Eu preciso de uma potência ativa de quase 900. E olha a potência ativa dele. 1,6 kVA. Ou 1,6 kW, perdão. 1,6 kW. E além disso, eu poderia estar suprindo ele com uma outra família? Sim, eu poderia estar suprindo com uma outra família. Por qual motivo foi escolhida então essa família? Porque o toroide, conforme eu apresentei, ele possibilita você estar trocando as baterias dele. Ele tem um limite máximo que você consegue estar chegando, que é de até 15 kVA. 15 kVA. Só para você ter uma ideia, um chuveiro é 5 kVA. Ele consegue alimentar até 15 kVA, somando, colocando bloco de bateria. Ele parte de 2 e vai até 15. Então, realmente, quando se trata de um supermercado, você tem que levar isso em consideração. Os outros no-breaks que foram apresentados é uma linha mais residencial, porque você sabe que você vai alimentar uma televisão e um modem. É aquilo e acabou. Mas aqui não, pode ter um aumento. E no-break tem uma vida útil considerável. Sobre essa questão, então, para indústrias ou para supermercados, fica a sugestão. Comece como o toroide em função da troca de baterias dele também. Ok? Nos próximos vídeos que nós vamos estar colocando um pouco mais pontual essas questões. Qual a diferença do Homer, qual a diferença do personal, modelo Office, mas ainda trabalhando no modelo interativo, ok? Que é uma linha um pouco mais residencial, qual a potência de cada uma deles, qual o sistema de comunicação, ok? Espero que tenham gostado e até uma próxima aula.